Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs, amigos, simpatizantes da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Eu sempre faço as lives, os vídeos durante a manhã, mas hoje está um pouco tarde, já são 5h33 aqui em Fortaleza. Devido às atividades que eu estava fazendo hoje, fui cortar meu cabelo, a gente aí orou de manhã, eu e minha esposa fizemos o nosso devocional, oramos pela manhã e depois fomos fazer mais o nosso devocional, um propósito que Deus tem colocado em nosso coração. E aí eu também estava um pouco repousando, por conta da minha coluna, que eu tenho dores, e aí agora nessa tarde eu vim trazer uma palavra aos corações, aos nossos corações, Porque é como eu sempre digo, meu querido, Deus ele primeiro fala com aquele que vai, com o transmissor, com aquele que vai transmitir, Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta aí e corta aqui. E que Deus possa abençoar a minha e a sua vida através da palavra dele, que é uma palavra viva, que é uma palavra que edifica, que é uma palavra que transforma. Vamos pedir, meu querido amado irmão, a Deus ajuda o auxílio, porque também, como eu sempre friso, o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. Eu e você não podemos receber nada se o Senhor, nosso Deus, o eterno, o Criador de todas as coisas, não nos der. Então vamos pedir a ajuda dele para falar das coisas do alto, das coisas divinas. Amém? Soberano Deus e Pai eterno, novamente em tua presença, em oração, neste dia abençoado que o Senhor fez. Pai, eu te peço em nome de Jesus o perdão dos meus pecados, faltas, em nome de Jesus. E peço, Senhor, toma o primeiro lugar aqui neste trabalho, alcança essas vidas que irão ouvir, Senhor, assistir este vídeo, abençoa, vai de encontro a este homem, vai de encontro a esta mulher, a este jovem, vai de encontro, meu Pai, às famílias, Senhor, vai de encontro a esta mulher depressiva, a este homem ansioso, a este jovem nas drogas, na marginalidade, vai de encontro, meu Pai, a cada vida, de perto e de longe, do Brasil ou de fora do nosso país, vai de encontro às vidas que estão sofrendo, angustiada, Senhor, em nome de Jesus. Faça, Espírito Santo, aquilo que eu não posso fazer, pois é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos, e a palavra a qual eu quero aqui estar nesta tarde, meditando com meus irmãos, com vocês simpatizantes da palavra de Deus, se encontra em Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Louvado seja Deus. Aleluia, meus queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é a nossa força, Deus é a nossa esperança, o nosso socorro presente nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de perdição. Aleluia. Porque, meus queridos,
Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz distinção se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é branca, é negra, se a pessoa é israelita, é brasileira, é de outro país, dos Estados Unidos, da Hungria, da Bélgica, da África, se ela é da Turquia, se ela é do Paquistão, enfim, Deus, ele não faz acepção de nenhum ser humano, até porque foi Deus quem criou a humanidade. Aleluia. Foi Deus quem deu vida ao ser humano, porque nós estamos de pé pela misericórdia de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. O homem, ele foi criado, para viver em comunhão com Deus. Aleluia. E Deus, meu querido, aleluia, ele deseja ter esse relacionamento novamente com o homem. O homem é que se afastou da criação de Deus, da presença de Deus. Aleluia. E Deus tem buscado, ao longo da história, Deus tem tentado se aproximar do homem, mas o homem é que se afasta de Deus com as suas más atitudes, com o seu mau comportamento, O homem que se afasta de Deus, porque o homem busca aquilo que é mal. E o nosso Deus, ele não aceita maldade, injustiça. Nosso Deus, ele requer de mim e de você total adoração. E o homem, nos seus delitos e pecados, tem se afastado do Senhor. Aleluia. Mas Deus, ele tem o desejo de buscar, de se relacionar novamente com o homem. Veja, hoje estamos vivendo aí um período difícil na humanidade. As pessoas têm se tornado violentas demais. Elas fazem injustiça com as suas próprias mãos. Elas se odeiam, Elas não têm paciência uma com as outras. Pessoas que estão vivendo aí dentro dos lares momentos conturbados, o marido que espanca a esposa, os filhos que maltratam os pais, quando muitas das vezes matam os pais porque eles querem aquela fortuna, Então a gente vê um mal reinando dentro dos lares. Pessoas aí doentes, de uma sociedade totalmente doente. Pessoas que andam de um lado para o outro, tentando buscar a solução para os seus problemas. Pessoas que estão aí vazias, vagando como zumbi, buscando um motivo para viver, um motivo, uma resposta para a sua existência nesta terra. Pessoas que vão em busca das soluções em várias religiões. Pessoas que se perdem no caminho, jovens que estão perdidos nas drogas, na prostituição, na marginalidade. Pessoas que querem uma vida fácil e elas acham que a vida fácil está no crime, em se prostituir, em praticar o mal. Pessoas que estão distantes do Senhor, desagradando a Deus. Porque sim, meu querido e minha querida, o pecado, ele afasta o homem de Deus. Leva o homem cada vez mais para um abismo. É por isso que nós hoje vemos muitas pessoas aí depressivas, pessoas frustradas, porque não tiveram o sucesso que elas almejavam na vida, estudaram tanto, pessoas que se tornaram, entraram em faculdade, se tornaram doutores, mas elas não conseguiram conquistar, elas não conseguiram galgar
aquilo que ela almejava, um cargo excelente, elas não conseguiram ter o sucesso que elas pensavam na vida, porque elas trilharam, o caminho errado. A palavra de Deus diz que o homem ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas das vezes, a gente vê os homens fazendo os planos, mas eles não consultam a Deus, Eles não colocam Deus na frente para saber se o que ele deseja, se o que ele almeja está realmente de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes ele é como uma criança, que não aceita o não. E hoje nós estamos aí com a sociedade doente, uma sociedade se afundando cada vez mais no individualismo, no egoísmo, no relativismo de coisas erradas, porque eu sempre gosto de frisar isso, o que é certo para mim, para outro é errado, E aí as pessoas têm deturpado as coisas, As pessoas querem impor suas vontades nas outras, seus pensamentos, e a gente vê uma sociedade se destruindo porque ela não aceita a opinião do outro, porque ela quer que a opinião do outro prevaleça sobre a opinião dela prevaleça sobre a opinião do outro. As pessoas hoje estão aí perdidas, não têm senso crítico. Tudo que se coloca na sua cabeça, ela aceita, ela não consegue dizer o não. Estão perdidas. Pessoas que estão na sociedade e pessoas que estão dentro das religiões, aos locais onde se reúnem ali, nas congregações, porque são movidas não pelo Espírito de Deus, mas muitas das vezes pela maldade, pela ganância, pelo desejo de ter, E aí a gente vê uma religião que se tem hoje escravagista, porque escraviza aquelas pessoas nas suas doutrinas humanas e esquecem da palavra de Deus. Jesus ele vai debater com os fariseus, a respeito disso, que eles colocavam fardo pesado em cima do povo, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles pregavam. Quando Jesus ali deixou de lavar as mãos quando estava com os seus discípulos, e os fariseus foi questionar a Jesus a respeito, olha, os discípulos de João, e nós lavamos as mãos, jejuamos e você não. E aí Jesus disse que eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição de homens, pelos costumes de homens, pelos hábitos do homem, mas não de acordo com a palavra de Deus. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai do homem, isso sim contamina o homem. Ou seja, o que sai de dentro do nosso coração é que contamina a nossa vida. É por isso que hoje temos uma sociedade doentia. É por isso que hoje estamos vivendo em um mundo perdido, onde as pessoas estão perdidas nos seus delitos e nos seus pecados. Pessoas totalmente fora da presença de Deus. Pessoas que buscam aí psicólogos, psicanalistas para poder resolver os seus problemas. E até mesmo hoje dentro das religiões, dentro da congregação, onde se fala de Deus, do Espírito Santo, as pessoas hoje têm a necessidade de buscar um psicólogo, de buscar um psiquiatra, porque elas estão com seus problemas aí familiares, com seus problemas emocionais, com seus problemas
de não poder conquistar materialmente, com problemas que elas não conseguem suportar, resolver. Então essas pessoas estão aí hoje dependendo de um profissional da psicologia, da psiquiatria, pessoas que estão totalmente carregando um fardo pesado emocionalmente, espiritualmente. Mas eu me pergunto, meu amigo, quando nós olhamos para a igreja primitiva, para homens como Pedro, como Paulo, como Estevão, como Tiago, como Barnabé, como Filipe, como João, que passaram ao fio da espada, que foram presos, que talvez passaram por dificuldades financeiras, que talvez não tiveram alimentação adequada, homens que suportaram tudo pela palavra de Deus, mas que foram consolados, confortados pela palavra de Deus. Mas hoje a gente vê uma igreja doente, uma igreja que tem tirado o Espírito Santo do meio do povo. O Espírito Santo não mais opera, porque, meu querido, quando nós temos o Espírito da verdade, ele nos ajuda a superar as dificuldades, os problemas da vida que advêm. Quando nós temos o Espírito Santo, meu querido, quando a nossa mente está transformada, nós pensamos nas coisas do alto, nós buscamos as coisas do alto, nós não nos deixamos ser tomados pelos problemas da vida, as dificuldades que a vida nos apresenta diariamente, seja ela um desemprego, a falta de saúde, o problema familiar, porque nós temos um Deus a quem recorrer, mas muitos têm deixado de recorrer a Deus, de buscar a ajuda de Deus. Como estar aqui, Jesus, ele nos convida, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, é necessário que eu e você venhamos buscar, ir até ele, para que ele venha nos ajudar. Mas muitas pessoas não vão a Deus por quê? Por conta do pecado que está no seu coração. Porque essas pessoas sabem que se elas forem a Deus, elas precisam se esvaziar, se entregar, pedir perdão a Deus dos seus pecados. Quantas pessoas estão aflitas aí, angustiadas, perdidas neste mundo? Mas Deus requer de mim e de você, meu querido, arrependimento. Aleluia. Precisamos, meu querido, aleluia, como diz o Salmo 102, no verso 1. Precisamos buscar a Deus. Veja o que diz o verso 1. Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu grito. É necessário que eu e você venhamos a buscar a Deus, ser como esse salmista, pedir que Deus venha ouvir a minha oração, a sua oração. Precisamos clamar ao Senhor e buscar a ajuda dele. Aleluia. E ele continua pedindo, ele diz, pedindo socorro. Precisamos buscar em Deus, meu querido, não nos homens, o socorro para a nossa vida espiritual, ou qualquer que seja a área. E no verso 2, o salmista ele continua: não te esconda de mim quando estou aflito, ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. Ou seja, o salmista aqui está dizendo: Senhor, não esconda de mim, ouve-me quando estou aflito, ouve quando eu te chamar, responde-me depressa. Ou seja, há uma urgência. Esse salmista aqui tinha uma urgência de ser respondido por Deus. Tamanha era a sua aflição. É assim que eu e você, meu querido, temos que orar, temos que pedir a Deus o socorro para a nossa vida, seja ela emocional,
familiar, espiritual. Aleluia. E no verso 3 ele diz: a minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Ou seja, esse salmista, ele achava, no coração dele, ele estava dizendo: olha, a minha vida já está desaparecendo como fumaça. De tanta aflição, eu já estou quase desfalido, morto. E dizendo que o corpo dele queimava. É a dor. Talvez você esteja nessa tarde dessa forma. Talvez você esteja já achando que a sua vida está desaparecendo. Está como uma fumaça que vem, mas que logo desaparece com o vento. Porque o vento vai levando aquela fumaça e ela vai diluindo, né? Desaparecendo. Tamanha era a aflição da alma deste salmista. E ele diz: estou acabando com uma grama que foi cortada e pisada. Veja que o estado emocional deste salmista era gravíssimo. Ele já não sentia, já a sua vida para ele já estava se perdendo, como uma grama que é cortada. Ele sentia a vida dele se esvaindo. Ele não tinha, diz aqui ainda o salmista, não tenho nem vontade de comer. Ou seja, era grande, meu irmão, a aflição desta pessoa. Esse salmista estava passando um momento difícil. Quantos estão dessa forma? Quantos, devido aos problemas da vida, ele não tem mais vontade de nada, não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de sair de casa, está trancado dentro de um quarto, pensando em como dar cabo dos problemas ou até mesmo de sua vida, porque tamanha é a aflição, é a angústia que está no coração de muitas pessoas. Aleluia. E ele diz: fico gemendo alto, sou apenas pele e osso, sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada, não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar praga. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me gastaste e me jogaste fora. Ou seja, o salmista estava achando que era Deus que o estava abandonando, que estava colocando ele naquela condição, né? Mas veja bem, meu querido, muitas das vezes o pecado que está arraigado em nossa alma, ele nos afasta de Deus, ele nos leva tão longe do Senhor que nós às vezes caímos num abismo tão profundo em que não conseguimos mais sair, nos perdemos neste mundo de ilusão e às vezes viramos motivos de chacota, vem os problemas nos assolando, o abandono dos amigos, somos escarnecidos e às vezes queremos culpar a Deus por causa das nossas próprias faltas, dos nossos próprios delitos, dos nossos próprios pecados. Muitas das vezes queremos culpar a Deus devido aos nossos problemas. Ele diz: por causa da tua ira e do teu furor,
as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Ora, a consequência, meu querido, aquilo que você planta, você colhe. E qual é, aleluia, o que você semeia se você está em pecado? Aquilo que o homem planta, ele semeia. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna vulnerável a este mundo perverso. O pecado nos torna vulnerável à angústia, à solidão, à depressão. O pecado nos torna vulnerável aos perigos deste mundo, ao que nos cerca neste mundo, quando nós estamos distante de Deus. Não é Deus, meu querido, que se ira com nós. É nós que muitas das vezes nos revoltamos com Deus e nos afastamos dele porque nós queremos fazer algo que achamos que está certo, mas está contrário à vontade de Deus, e nos lançamos no mundo e acabamos quebrando a cabeça e vivendo de forma desagradável a Deus, e aí vem as consequências do pecado. A consequência do pecado é a morte espiritual. É estar fora da presença de Deus. E muitos estão nessa situação, distante do Senhor, com o coração angustiado, e vai para tudo quanto é canto buscar uma resposta, uma solução. Os seus problemas, vai buscar solução em tudo quanto é lugar. Vai buscar solução no centro de mesa branca, vai buscar solução na macumba, vai fazer votos, vai se escravizar em campanhas, fazer votos que às vezes nem cumpre, mas não quer deixar o pecado, não quer dizer para Deus e reconhecer que ele mesmo é culpado daquela situação de estar vivendo assim, porque está afastado de Deus, afastado da presença de Deus. Veja o que diz aqui o verso 11. A minha vida é como a sombra da noite, do anoitecer, vou secando como capim, ou seja, ele estava definhando, irmão. A vida dele já não era mais como a mesma. Ele dizia que a vida dele é como a sombra, né, da noite, que passa. É como estava secando como capim. Quantos estão dessa forma, secando espiritualmente, mortos espiritualmente, vivendo como zumbi, sem Deus, distante do Criador? Aleluia. E aí o verso 12 do Salmo 52 diz: mas tu, Senhor Deus, és reis para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou, ainda que ela esteja destruída. Os teus servos amam e eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. Ou seja, houve um período em que Jerusalém foi sitiada, né? O povo estava ali no cativeiro sofrendo. Talvez você esteja dessa forma. Sua vida esteja sitiada de mal, de problemas, de zombaria. E Deus quer te socorrer. Porque tudo isso, meu querido, é consequência do pecado. Mas o homem que busca a Deus, ele vai encontrar esperança. Ele vai encontrar vida. Aleluia. Vamos para o Salmo aqui, 103, apenas o verso 15. A nossa vida é como a grama que cresce e floresce, como a flor do campo que se vai. É assim a vida do ser humano. O salmista está dizendo isso. Que a nossa vida é como a erva do campo, meu querido, que cresce e murcha, logo passa. Mas eu quero dizer para você que enquanto a vida é a esperança de salvação, a esperança, aleluia,
de se voltar para Deus. Veja o que diz João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não lhe creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Da vida eterna ao homem, aquele que estava perdido. Aleluia. Veja mais o que diz se nós continuarmos lendo. Portanto, Deus enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Veja, meu querido, Jesus, ele veio não para destruir o ser humano, mas para resgatar o homem dos seus pecados e dos seus delitos. Deus dá ao homem uma oportunidade de salvação através de Jesus Cristo. E Jesus já fez o que tinha que fazer. Agora é eu e você que temos que dar a resposta a Deus. Se nós queremos viver, continuar vivendo fora da luz, da presença de Deus, continuar vivendo na prática do mal, ou queremos nos voltar para a luz, para Jesus e praticar o bem. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm rejeitado esta oportunidade. Mas agora é a hora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Talvez sua vida esteja aí indo de mal a pior. Talvez você já tenha sido abandonado pela sua própria família, pelos seus amigos. Talvez ninguém dê mais nada por você. Mas Deus, eu quero dizer para vocês que Deus, ele ainda te espera. Deus, ele te ama, meu querido. E isso está expresso na palavra. O amor de Deus revelado ao mundo através de Jesus. Quem morreria por mim, por você, homens maus, pecadores? Mas ele deu a própria vida para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, para nos sarar espiritualmente e materialmente das nossas doenças. Mas para isso é necessário nós nos entregarmos a Deus, nós irmos até Ele e dizer: Senhor, carrega o meu fardo. Eu não tenho força para carregar este fardo, é pesado demais para mim. E se você entregar a sua vida a Deus, se você convidar a Jesus Cristo nesta tarde para levar a sua carga, se você entregar a Jesus a sua vida, Ele vai te ajudar. Mas para isso você tem que ir até Ele. Você tem que ser como aquele publicano e dizer: Senhor, eu não sou digno de entrar na tua morada, eu não sou digno de olhar na tua face, eu não sou digno de estar, nem de me aproximar de ti. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, reconheço que sou um pecador e que preciso da tua ajuda, me socorre, porque eu não tenho mais força, eu não tenho mais para onde ir. É necessário, meu querido, humilhação, é necessário entrega ao Senhor, para que Ele lhe cure, nos liberte, nos transforme, nos faça nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos de Deus. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele.
Nós só estamos de pé, com vida, respirando, por conta da misericórdia dele, na minha e na sua vida. E Deus está falando com você. Mas depende de você. Ele não te obriga. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É você que tem que dar a resposta a Deus. Ele já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Agora é você que tem que dizer sim ou não. É você que tem que dizer, Senhor, eu quero estar na luz. Ou você vai continuar vivendo nas trevas, afastado do Senhor, tendo uma vida vazia, distante de Deus. Talvez você tenha até tudo na vida. Você tenha um bom emprego, você mora em casas boas, você se veste bem, você come do bom e do melhor, você é uma pessoa que viaja para o mundo inteiro, mas dentro de você é um vazio. Você precisa, às vezes, estar no meio de amigos para ter alegria. Você precisa estar em rodas de amigos, em festas, bebendo, se drogando para sentir alegria, prazer. Mas com Cristo, meu querido, você não vai precisar se drogar, se embriagar, se prostituir, porque Ele vai te satisfazer todos os seus anseios. Mas é necessário se voltar para Deus. Enquanto a vida é esperança de salvação, mas depois que morre, segue-se o juízo para cada ser humano. Amém, meus queridos? A esperança é Cristo para a humanidade, para o ser humano. Mas se o homem continuar desprezando a Deus, então vai vir a consequência do desprezo para com o Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós vai responder pelos nossos atos que cometemos nesta terra. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus lhe traga, em nome de Jesus, o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus mude e que você abra o seu coração para Deus enquanto a vida. Eu vou orar. Soberano Deus e Pai, Senhor, vá de encontro a esta vida agora que está angustiada, dentro de sua casa, num quarto trancado, pensando em tirar sua própria vida. Vidas que estão agora numa mesa de bar, bebendo. Homens que saíram do trabalho, ganharam seu salário e que foram para uma mesa de jogo, para uma casa de prostíbulo, que deixaram, meu pai, suas esposas, seus filhos, estão ali gastando dinheiro. Pessoas, meu pai, que estão pensando em maquinar o mal. Esta mulher, este homem, este rapaz, este jovem, que tem se misturado, andado em caminhos de morte. Deus, liberta esta família. Liberte este marido que tem traído a esposa, adulterado. Esta esposa que adulterou, que traiu o marido. Este homem, meu pai, que tem usado da tua palavra para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, para ludibriar, para galgar um cargo político. Liberta essas pessoas, Senhor, desta mente, meu Pai, diabólica, dos pensamentos fúteis, de toda obra da carne. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro a cada vida. Em nome de Jesus, liberta. Abençoa as famílias. Abençoa as nossas autoridades constituintes, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin, os demais autoridades que têm trabalhado em prol do Brasil. Guarda suas vidas, suas famílias, Senhor. Mas eu te peço também, meu Pai, que esses políticos corruptos que querem ver, meu Pai, o Brasil afundar, o Brasil ser destruído, esses que estão aí, Senhor, ocultos, que cometeram crime, que essas pessoas não fiquem impunes, mas que elas paguem pelos crimes que elas cometeram, Pai, diante da sociedade brasileira. Não permita, meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas fiquem impunes. Em nome de Jesus, que as nossas autoridades sejam iluminadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. E que esses que roubaram, meu Pai, desviaram o dinheiro que era do povo, paguem também. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Abençoa a tua obra, os teus filhos que estão fazendo a obra, evangelizando,
pela cidade, pelo Brasil afora. Abençoa, dá a graça, dá unção a este pastor, a esse missionário, a esse evangelista. Em nome de Jesus, dá graça. Desperta o teu povo para orar. Desperta o teu povo para evangelizar. Traga a paz, a união novamente no meio do teu povo. Repreenda o espírito de divisão, de briga, de contenda. Seja lá o que for, Pai, em nome de Jesus. E abençoa a minha família, minha esposa, minhas filhas, a nossa parentela de perto e de longe, em nome de Jesus. Abençoa este canal, Senhor, comunidade dos discípulos. Eu te peço, em nome de Jesus. Meu querido, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém e graças a Deus.